Fintas são o fenômeno mais espetacular, impressionante e cativante no futebol. Elas são usadas para libertar o jogador da marcação do adversário visando obter uma posição vantajosa. O mais singular é que nem todos os jogadores conseguem realizar movimentos elegantes, embora muitas vezes eles não precisem disso. Na maioria dos casos, esses ilusionistas iniciam o ataque da equipe com suas habilidades e abrem zonas livres. Mas isso é apenas na maioria dos casos. Existem também exemplos inversos. São casos em que os jogadores fazem algo incompreensível. Seus dribles não fazem sentido e só podemos rir deles. Galera, neste vídeo mostrarei os dribles mais estúpidos na história do futebol. Alguns jogadores receberam toneladas de críticas, outros foram completamente retirados de campo e alguns se despediram do futebol por um longo tempo. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Acho que muitos já tiveram a oportunidade de apreciar a habilidade de Antony. Este é o famoso spinner. Alguns consideram esse truque o mais inútil, pois na prática não ajuda o brasileiro a avançar no ataque. E em um dia, o técnico dos Red Devils, Erik ten Hag, não aguentou ver isso. Em um jogo contra o Sheriff, Antony recebeu a bola na lateral e por alguma razão desconhecida começou a realizar seu amado spinner. O adversário simplesmente ficou parado assistindo a essa apresentação circense, enquanto Antony continuava a entreter o público, girando no mesmo lugar, rodando, e isso é o suficiente. Mas é preciso jogar futebol. O brasileiro parou e decidiu passar a bola para um companheiro. Bem, o resultado disso vocês podem ver por si mesmos. E agora olhem para o rosto de ten Hag. As duas giradas de Antony e o mal-sucedido passe ao parceiro claramente desagradaram ao treinador. Em pouco tempo, Antony foi até colocado no banco de reservas. Sobre isso, o ex-jogador do Manchester United, Paul Scholes, expressou-se ainda melhor. Não sei o que ele está pensando. Ele não está entretendo ninguém. Ele precisa se livrar disso urgentemente. Isso é vergonhoso, sem mais nem menos. Querem ver um exemplo perfeito de exibição de habilidades? E isso vem de Richarlison no jogo da Copa do Mundo de 2022. O brasileiro mantém a bola na cabeça e então com o pé dribla 3 jogadores da Coreia do Sul. E então começa a beleza. Os brasileiros aproveitam o espaço livre do adversário e marcam um dos melhores gols de combinação do ano retrasado. Neste episódio não há dúvidas sobre Richarlison. Novamente temos Richarlison que esqueceu que não estava no seu quintal. Ao receber a bola, o brasileiro simplesmente decidiu fazer embaixadinhas diante dos jogadores do Nottingham Forest. Acham que isso não irritou os jogadores? Então vejam como após 2 segundos o adversário simplesmente derrubou Richarlison, talvez dando a entender que ele não deveria mais fazer esse freestyle durante o curso do jogo. Vamos para Mario Balotelli. Jogando pelo Nice, o italiano por alguma razão começou a executar dribles falsos inexplicáveis à beira do campo. Eles não trouxeram nenhum benefício. E o zagueiro do PSG simplesmente ficou parado assistindo a esse espetáculo enquanto Balotelli continuava a zombar do oponente. No final, a paciência de Matuidi se esgotou que ele nem tentou jogar na bola e simplesmente investiu com o corpo em Mario e derrubou o italiano no gramado. Mas Mario é Mario, e isso pelo contrário o divertiu. E alguns segundos depois, Balotelli já estava em conflito com outros jogadores parisienses. Outro lance bizarro e sem sentido foi mostrado pelo excelente jogador francês Alain Saint-Maximin. Em pé na lateral, o francês não encontrou nada melhor do que começar a dançar ao redor da bola. Surpreendentemente, tudo terminou bem. E tudo porque Saint-Maximin rapidamente deu um passe para seu companheiro. Já o jogador português do Manchester United, Luiz Nani, escapou por pouco de uma lesão devido aos seus truques. Recebendo a bola, o jogador português decidiu segurá-la na cabeça até o final e depois nos joelhos. Honestamente, tudo parecia técnico e bonito. O jogador do Arsenal Justin Hoyte, após isso, caiu no gramado, o que parece até humilhante. Mas os Gunners não gostaram nada desses movimentos. Inicialmente, Justin Hoyte tentou derrubar o português, mas então no horizonte apareceu Mathieu Flamini, que saltou com as 2 pernas diretamente nas pernas de Nani e, para grande sorte, acertou a bola e não a canela do português. Com o tempo, Flamini admitiu que naquele momento foi dominado pela raiva e queria dar uma lição em Nani. Mas agora ele entende que poderia ter repetido o sucesso de Roy Keane e Alf Inge Haaland. Então é melhor não fazer isso mesmo que o oponente provoque com suas técnicas. A propósito, ainda não mencionei, mas naquele momento o Arsenal estava perdendo para o Manchester United por 4-0 e dá para entender que naquele momento os Gunners não estavam com disposição para brincadeiras. Mas se você quiser ver os dribles mais sem sentido e desnecessários na história do futebol, é definitivamente preciso acompanhar o campeonato sul-africano. Veja, por exemplo, o que esse jogador do Kaizer Chiefs está fazendo.
Isso não se parece muito com futebol, parece mais uma competição de freestyle de futebol. E o que você acha desse personagem? Afunda, gira, faz alguns movimentos estranhos. Até o árbitro ficou chocado, interrompendo instantaneamente o jogo e mostrando ao jogador um cartão amarelo por conduta antidesportiva. E aqui está outro freestyle sul-africano. Sim, a técnica é excelente, nisso não se pode discordar. Mas espere, por que ele está fazendo isso do nada? E neste momento, ele elevou a bola ao ar de forma demonstrativa e depois passou a bola também de forma demonstrativa sem olhar. Novamente a bola está sendo exibida do nada e muitos outros truques que você nunca verá nas principais ligas. E agora observe a apresentação dos jogadores do Orlando Pirates. Em busca de informações na internet, me deparei com um termo chamado de Casiflava. Inicialmente, isso era usado apenas em jogos amistosos, mas com o tempo os jogadores começaram a utilizar isso em partidas contra adversários mais fracos. Isso se tornou tão popular que até os árbitros começaram a combater isso. Não é à toa que eles mostram cartões amarelos por vários dribles sem sentido para que o futebol africano continue sendo futebol e não uma competição de freestyle. No caso de Nabil Fekir, uma punição severa o aguardava. O francês, assim como Richarlison, decidiu exibir seu talento na lateral, mas isso saiu muito bem e parecia mais lógico do que no caso do jogador do Tottenham. Fekir deu e recebeu um passe de volta. Mas como você pode entender, esses truques não agradam muito aos oponentes. Não se passaram 5 segundos até que o jogador do Bilbao derrubasse o francês e Muniain dissesse algo e tocasse o rosto dele. Bem, Nabil atingiu o espanhol com sua perna e, como resultado, o árbitro instantaneamente entregou a Fekir um cartão vermelho por comportamento antidesportivo. E o jogo pro francês foi encerrado, mas Muniain, que irritou Fekir, recebeu apenas um cartão amarelo e foi assim que um truque se transformou em um cartão vermelho. O brasileiro Neymar é um mega talento, seus dribles sempre surpreendem e o mais importante é que ele usa o SA com propósito e muitas vezes eles ajudam a obter resultados. Mas em 2019 houve uma anomalia que custou muito cara para Neymar. O jogo entre PSG e Strasbourg não prometia nada de especial, mas então entrou em cena Neymar, que começou a zombar literalmente dos adversários no centro do campo. Aqui, por exemplo, o brasileiro decidiu dar um chute falso por algum motivo. Isso não trouxe resultado, e um momento depois o oponente derrubou o jogador no gramado e depois ainda gritou para que ele não repetisse mais aquilo. Novamente um episódio no centro do campo. Recebendo a bola, o jogador habilmente contornou o primeiro adversário, mas então era apenas passar a bola ao companheiro. Mas o brasileiro decidiu brincar com o oponente, realizando 3 vezes o mesmo movimento e depois caindo no gramado onde se levantou e correu para esclarecer as coisas. Antecipando, essa finta se tornou fatal para o Ney. E mais preocupante ainda foi o terceiro drible no centro do campo, que aconteceu imediatamente após a jogada anterior. Sem mais nem menos, Neymar decidiu realizar uma carretilha e finalizar a 35 metros do gol. Concordo aqui, parecia incrivelmente impressionante. Além disso, o brasileiro ficou a metros de encerrar tudo com um gol magnífico de fora da área. Mas você sabe como esse episódio terminou para Neymar? Com uma lesão, mais precisamente com uma fratura no 5º metatarso do pé direito. Ele ficou fora por 3 meses e só voltou ao campo em maio. E sim, o mais vergonhoso é que ele sofreu a lesão no 2º episódio, não no 3º. Em uma das repetições é possível ver como seu pé torceu e aparentemente com sua carretilha, ele só piorou as coisas ou já sentia dor, mas não deu importância. E se lembrarmos daquele episódio, tudo isso poderia ter sido evitado se Neymar, após seu primeiro drible, simplesmente tivesse passado a bola ao companheiro no centro do campo. Os jogadores do Strasbourg são culpados? Claro, Neymar é culpado aqui? Também sim, afinal ele sabe que está jogando em uma liga onde chegam duro. E tudo bem se ele fizesse isso perto do gol adversário, mas esses truques no meio do campo irritam ainda mais jogadores já enfurecidos. E como bônus, quero lembrar um episódio engraçado, mas significativo. Na verdade, isso aconteceu em uma mini partida de futebol, mas está relacionado ao lendário Francesco Totti. Um dos jogadores da seleção do Kuwait decidiu usar o drible da lambreta diante do imperador de Roma. E agora veja como Totti respondeu a isso. Sim, o italiano simplesmente com um toque colocou a bola na rede e provou que nem sempre é preciso responder ao provocador com força. Às vezes é preciso mostrar seus talentos no futebol e, além disso, jogar um pouco mais simples, sem usar fintas. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!